Bom, então vamos começar a nossa criação do aplicativo, tá certo? Então a gente vai começar então a conhecer mais de perto o aplicativo que a gente vai criar. E esse aqui, como eu comentei, quer dizer, na verdade só passei bem rápido, é o Smart Money, tá certo? A gente vai dar uma olhada um pouco mais de perto aqui, as seções dele, o que significa cada coisa, o funcionamento, e ao longo do projeto, ao longo desse curso, a gente vai fazer esse aplicativo. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer tudo em uma aula só. Essa aula vai ser uma aula introdutória que a gente vai começar a mergulhar, inclusive, no mundo do desenvolvimento do aplicativo mobile. Porque muitas vezes a gente acaba utilizando aquele aplicativo que é a versão final. Só que a gente não sabe quantas e quantas vezes aquele aplicativo foi testado e como ele começou simples, tá certo? Então, a minha filosofia de desenvolvimento é sempre começar simples, sem frescura, sem nada, tá certo? Começar do funcionamento para o visual. Tem gente que às vezes acaba indo no sentido de eu vou fazer tanta coisa aqui que acaba se perdendo. Ou seja, fica com tanta frescura para ver qual é a corzinha do aplicativo que o aplicativo tá ali bonito, mas não faz nada. Bacana? Eu sou o contrário. Gosto e do feio para o bonito. Até porque quando você tem um aplicativo rodando, quando você tem ele muito simples, lá fundo branco, você tem a chance de apertar e clicar. Isso, inclusive, até uma dica para você que vai prestar serviço no desenvolvimento de aplicativo mobile. Muitas vezes o cliente não está nem preocupado ainda. Por exemplo, se o aplicativo é fundo escuro ou fundo branco, ele está preocupado em clicar naquele botão mais, por exemplo, e abrir uma tela. Bacana? Então, tem uns módulos mais para frente que a gente vai falar sobre desenvolvimento ágil, como que você consegue ganhar dinheiro, enfim, mas eu já estou dando já algumas dicas e você vai anotando aí no seu caderninho se já não tiver com ele. Bacana? Então vamos lá. Aplicativo Smart Money, de cima para baixo, tá? O que ele tem aqui? Ele tem um topo, né, que é uma visão geral, tá certo? Essa visão geral aqui. Então, o que é mais importante para uma pessoa já indo direto ao ponto do problema que o Smart Money está resolvendo? Então, você vai começando a entender como funciona a mente do desenvolvedor profissional, como funciona um pouco a minha mente para você entender. Quando eu trato de dinheiro, quando eu penso em dinheiro, o que é mais importante para mim? Mais importante para mim é saber qual é o meu saldo. Quanto que eu tenho no banco? Quanto que eu tenho na carteira? É isso que é o mais importante. Se eu tenho R$0, eu tenho uma decisão, né? Eu tenho uma preocupação. Se eu tenho 2.000 nesse caso aqui, é uma outra preocupação. Se eu tenho menos 1.000, é uma outra preocupação. Tá certo? Então, de cara, o que você sempre precisa pensar é no desenvolvimento, principalmente de aplicativos, que eu chamo de top-down. Topo base, ou seja, o olho ele sempre vai seguir essa direção nessa direção. Então, se você olhar esse ponto aqui, que é o ponto mais importante, o que ele remete? Saldo atual e um número grandão, uma visão geral, ou seja, a visão geral é o saldo. Aqui nesse fundo, você vê que eu adicionei um gráfico que é uma informação adicional, que inclusive não atrapalha a pessoa visualizar. Se ela se interessar e depois, a partir da segunda vez, terceira que ela começar a usar, ela vai começar a perceber que aquela curva vai modificar. Ou seja, é uma interface inteligente, é uma interface que prioriza o usuário sem condenar a usabilidade dele, né? Porque tem muitas ferramentas que inclusive parece um painel de Boeing, um painel de avião. Tem tudo aquilo lá, a gente não usa. O Microsoft Word é um exemplo. Eu uso o negrito, o itálico, muda de cor a fonte, mas do que isso eu não uso. Bacana? Então ele tem aqui, seguindo no Smart Money, a visão geral e ele tem de cara uma visão principal. Beleza, bati o olho, sei que é o meu saldo. O que eu vou fazer com essa informação? No caso do Smart Money, é adicionar fundos ou débitos, enfim, se eu recebi o salário, eu clico ali no mais e digito que eu recebi X de salário, ou X de empréstimo, ou sei lá, o que você está recebendo. Se eu estou gastando, eu clico ali no mais e acrescento o valor que eu estou gastando. Daí depois, na sequência, porque se eu quiser saber o número, vamos supor, eu tomei um susto, estou devendo R$1.000 para o banco, tá R$1.000 negativo. A próxima pergunta que você vai fazer é o quê? Legal, mas onde que eu gastei esse dinheiro se eu não estiver acompanhando?
essa aba aqui de categorias, ela vai dar uma visão geral. Então ele tem um gráfico um gráfico pizza, que ele vai colocar todas as categorias com o valor que ele foi gastando. Ou seja, eu sei, por exemplo, aqui, que a categoria lazer, ela tomou R$ 250 desse saldo aqui daqui, nos últimos 7 dias. E aqui eu tenho os últimos lançamentos, que é, beleza, mas aonde que eu gastei em lazer? Nossa, gastei tudo isso. O cinema, o restaurante foi tão caro. Daí eu vou começar a rolar e vou começar a olhar os detalhes, tá certo? Então você vê que essa interface ela prioriza muito o usuário no sentido de top-down, ou seja, de cima para baixo. E é por isso que essa interface muita gente gosta de utilizar, porque é simples. Tá ali, dando informação. Isso é uma outra coisa importante também que você precisa focar, que é a sua ferramenta, principalmente mobile, ela precisa fazer uma coisa simples. Ela não precisa ser um painel de Boeing. Painel de Boeing, sistemas complexos, é feito para um sistema desktop, um sistema de computador que ele vai resolver N problemas. Um sistema de uma empresa, um RP, enfim. Aquilo lá é um universo, ele resolve milhares e milhares de problemas. Ele precisa ser complexo. Uma aplicação mobile, não deve ser complexo. Ele precisa ser rápido, ele precisa ser intuitivo, legal? Indo para a segunda tela, eu tenho uma tela aqui de adição ou subtração de fundos, né? Ou seja, eu estou recebendo ou estou ganhando, tá certo? Ou enfim, estou recebendo ou gastando, desculpa. Aqui, logo de cara, eu tenho a informação principal de novo. O que eu vou fazer? A hora que eu adicionar, por exemplo, que eu gastei R$ 38 na categoria de alimentação, isso aqui automaticamente muda. E qual é a informação que eu estou passando para o usuário? Eu estou passando que essa informação aqui, ela está intimamente ligada com o meu saldo atual. Então, na mente dele, a partir do primeiro uso, ele vai saber que ao adicionar fundos ou subtrair fundos, ou melhor, debitar, enfim, e acrescentar, ele vai mexer com o meu saldo, por mais que ele não saiba disso. É claro que isso no sentido financeiro, bancário, é óbvio, mas existem sistemas que não é tão óbvio as coisas assim. Por exemplo, se esse fosse um aplicativo de saúde, perca de peso, calorias, aquelas coisas, se eu acrescentasse, por exemplo, quantas horas de exercício eu fiz, então, por exemplo, esse campo seria quantas horas de exercício e aqui a caloria, né? Quantas horas, vamos supor assim, 1 hora de exercício, quanto me rendeu em calorias, quantas calorias eu perdi naquele dia. Então você vê que esse cálculo já não é mais tão óbvio assim. Então se essa tela fosse uma tela de inclusão de horas de exercício versus a quantidade de caloria, essa informação seria para lá de relevante. Legal? Então, de novo, estilo sempre top-down, tá aqui top, tá aqui o down. Então, informação mais importante, saldo atual. Segundo, bem grande, porque eu sofro com isso, meu dedo é grande, minha mão é grande, mão de toda a maioria das pessoas adultas, a mão é grande, né? Por isso que ele está até aumentando o telefone celular. Eu tenho raiva e tenho problema quando é aquele campinho pequenininho que, por exemplo, eu preciso pegar com a mão esquerda, eu sou destro, preciso pegar com a mão esquerda o telefone e apertar com a mão direita. Ele está me ocupando minhas duas mãos. E isso é um indicativo que o seu aplicativo ele não é ágil. Um aplicativo ágil, claro que varia de acordo com cada aplicativo, você consegue estar utilizando numa mão. Então, no meu caso, eu uso o Smart Money com a mão direita. Eu clico ali, já digito, clico ali a categoria mais desejada, já digito, e aqui embaixo, que são os dois botões secundários, vamos assim dizer, são as informações que, se eu quiser, eu posso anexar uma foto do comprovante e, se eu quiser, eu posso anexar, enfim, a localidade que eu estou fazendo aquele gasto ou eu estou debitando. Que são coisas muito interessantes. Até hoje eu não vi, claro que pode existir, enfim, não foi uma busca direito que eu fiz, mas até hoje eu não vi um aplicativo indicar o local no momento que eu gasto. Adicionei aquela informação, a informação no formato lá de GPS, as coordenadas, tá certo? E aqui, uma coisa importante que muita gente ignora, deixar claro para o usuário qual que é a ação primária. A ação primária é adicionar e a ação secundária é cancelar, tá certo? Então, dentro aqui do rodapé que eu tenho duas ações bem claras. Se você olhar o rodapé, você tem dúvida, tá certo? Então são esses elementos dessas interfaces que deixam cada vez mais as coisas fáceis para o usuário. E claro, não, por último, não menos importante, esse aqui é o relatório, porque se eu passei
pela informação principal, que é o meu saldo atual. Se eu quero saber mais informações que é além dos últimos 7 dias, o que eu preciso fazer? Eu tenho aqui então os filtros. É sempre bom, é sempre interessante você deixar uma tela de relatórios, tá certo? Algo um pouco mais complexo, que essa tela vai ser lançada se o usuário quiser, tá bom? Jamais coloque, e de novo, quando eu falo jamais aqui, você tem que ponderar, enfim, a sua aplicação. Não estou falando 100%, mas grande parte das aplicações não é interessante você deixar esses filtros, essas coisas na tela principal. A tela principal tem que mostrar um panorama geral que, se o usuário quiser, ele vai atrás daquela informação. Combinado? Nesse caso aqui, eu só repeti esse gráfico aqui e essa informação, porque não faz sentido também ficar adicionando muitas coisas a mais. Aqui, novamente, a ação principal. Legal? Então, a gente vai colocar a mão na massa agora, a gente vai começar a fazer a nossa primeira versão do Smart Money, tá certo? Eu espero que você consiga executar todos esses comandos e espero também que a gente consiga chegar aí mais rápido possível nessa versão bonita. Mas acompanhe comigo, a gente vai começar aqui a fazer. Legal? Bom, estou aqui no meu ambiente de desenvolvimento, no meu computador, tá? E eu estou com softwares instalados. Instalei o Node, instalei o Android, enfim, instalei o Java, instalei todas as coisas e configurei. Legal? Então você está nessa etapa. O que eu preciso fazer agora para criar um programa, né? Para criar o nosso primeiro aplicativo, não aquele aplicativo lá, mequetrefe que eu fiz no Chrome. É um aplicativo de verdade que vai rodar no seu telefone, bacana? Eu venho aqui no menu iniciar do Windows e digito Node, tá? Então ele vai abrir essa opção aqui para você, Node.js Command Prompt. Você clica aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o tamanho dela. Então vou vir aqui em fonte, vou aumentar, mas você não precisa fazer isso, tá? Você não precisa necessariamente fazer. Uma outra coisa que você precisa fazer, que é muito importante, é organizar o seu código. Eu gosto sempre de fazer o quê? Vim aqui no meu computador, no disco local, criar uma pasta chamada projetos. Então vem aqui, projetos. Projetos é o quê? Os meus projetinhos, enfim, tá certo? Então, para que você possa criar o seu primeiro projeto aqui, o que você vai precisar fazer? Acessar a página de projetos. Então você vem cd projetos. Tá? Então estou aqui na pasta de projetos. Agora, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar instalar o Ionic e o Cordova, que são os dois frameworks que a gente vai estar utilizando em todo o desenvolvimento das aplicações, tá certo? A gente vai utilizar o Ionic Framework. Bacana? Então, para fazer isso, você vai digitar o comando npm install -g Ionic e Cordova. Ele vai abaixar uma série de pacotes para você da internet e dependendo da velocidade da sua internet, isso vai mais lento, mais rápido, enfim, você já sabe. Mas o mais interessante é que ele já vai baixar automático. Essa parte aqui você não precisa sair baixando pacotes, insights, abrindo, enfim, ele já vai baixar de uma certa forma automática para você. Bacana? Depois que você fez isso, você vai fazer o quê? Você vai digitar esse comando aqui, ó, Ionic Start Smart Money. Esse Smart Money aqui é o nome do seu projeto, tá? Poderia ser assim, MyApp, poderia ser Teste 123, enfim, você fique à vontade de colocar o nome que você quiser. Como nós estamos criando Smart Money como projeto, eu vou digitar aqui Smart Money em Camel Case, tá? Camel Case é o quê? Você começa com minúsculo e coloca onde seria o espaço a letra maiúscula. E vai colocar aqui blank, tá? Coloquei aqui blank, ele vai perguntar assim para mim. A gente está usando o Ionic versão 3, está para sair a versão 4. Se ele perguntar, fazer um teste beta, evita um pouco essa questão do beta, até você ter um pouco mais de experiência. Então ele vai perguntar assim para você: se você deseja testar o Ionic 4? Não desejo testar. Então você vai colocar aqui o N, ele vai começar a preparar e instalar algumas coisas para você. Ele está perguntando assim: você deseja integrar com o Cordova para criar aplicativos iOS e Android? Você ainda responde não, tá? Vai chegar a hora disso. Não, ele vai começar a fazer mais algumas instalações dos pacotes a mais que você precisa, enfim, ele vai começar a fazer outra instalação de outros pacotes. Enquanto isso, você pode ver que na sua pasta projetos, a pasta Smart Money já está aqui. Tá? Então ela já tem uma série de aplicativos, uma série de arquivos que você pode consultar. Enquanto isso, enquanto instala aqui
o Ionic, todo o seu aplicativo, o que você pode fazer? Você pode começar a abrir essa pasta aqui do Smart Money, você pode abrir no Code, tá? Se no caso demorar muito, aqui no meu caso foi um pouco mais rápido. Aqui ele vai perguntar para você se você deseja testar o Ionic Pro, você coloca não, tá certo? É um produto pago, depois que você pode acessar o site do Ionic, eu vou deixar o site do Ionic nas descrições aqui para você, mas você coloca não, tá? Você vai dar então aqui um CD Smart Money, tá? E você dá um dia para conferir os arquivos que estão lá. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa digitar Ionic Serve. Esse Ionic Serve, ele vai abrir para você o Google Chrome, tá certo? O Google Chrome, mas um formato já de aplicativo. E por que isso é interessante? Porque é interessante você fazer o desenvolvimento dentro ali, enfim, do seu Chrome, para que você tenha um pouco mais de agilidade se você não estiver utilizando nenhum dispositivo nativo. Como assim? O Google Chrome, ele não tem um dispositivo lá, por exemplo, de câmera, não tem um dispositivo de GPS. Portanto, se você... E vai chegar essa hora que a gente vai precisar estar utilizando, enfim, o telefone celular mesmo, enfim, o nosso smartphone físico de verdade. Bacana? Então ele abriu aqui uma barrinha aqui em cima, ele abriu já um texto pré-selecionado. Você vem aqui e pressiona F12, que você vai ter acesso àquela parte que eu já comentei com vocês de mais ferramentas do desenvolvedor. E você vai ter acesso a essa tela. Para mudar esse código, qual editor você vai usar? Você não vai usar mais o bloco de notas, você vai usar agora o Code, né? O Visual Studio Code. Você vai abrir esse aplicativo, vai clicar aqui no Explorer dele e ele vai perguntar assim para você que você possa abrir uma folder, uma pasta. Então você vem aqui no computador, disco C, ou no local onde você criou, projetos Smart Money. Você vem aqui selecionar a pasta. Eu vou fechar essa área de Welcome aqui e ele vai ficar então para você agora as duas telas. Eu gosto de colocar as duas telas lado a lado, enfim, você faz desenvolvimento da forma que for mais confortável. Você vem sempre na pasta SRC, de Source Code. Tá, eu vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui, vamos ver se fica um pouco mais confortável para você. Então vem aqui SCR app Pages, né? Desculpa, SCR Pages, tá? Essa pasta, essa página home é a página que a gente está vendo aqui. Então o intuito aqui é a gente criar uma página que lembra as seções do Smart Money. E as seções do Smart Money, da página principal, ela está na página home. Tá certo? A página home é a primeira página que é chamada. E depois a gente vai aprender a mudar. Não se preocupe muito. Poxa, professor, você está ensinando uma coisa muito básica. E se eu quiser fazer uma coisa mais avançada? Uma coisa de cada vez. Você já conhece o meu método. Bacana? Vem então aqui na página home. Eu vou esconder essa área aqui de arquivos e vou colocar aqui com o comando Ctrl B. Né? Eu escondo a área de arquivos e vou colocar aqui, ó, Smart Money. Se eu clicar aqui em salvar, você vê que ele já faz o build para você, já mostra aqui automaticamente, então ele já recarrega, que é um serviço prestado aí bastante interessante. Bacana? Então é sempre bom lembrar que a gente sempre começa simples dessa forma. Bacana? Eu vou fechar isso aqui, essa imagem, se ele pedir para você instalar o .NET, enfim, depois você pode fazer uma instalação, caso ele peça, se o seu computador não tiver. Bacana? Eu vou apagar esse texto aqui, salvar, eu uso sempre o Ctrl S, tá, para salvar, e agora a gente vai começar a brincar. Eu vou colocar aqui o H1, tá, o Visual Studio Code ele é muito mais ágil. Então, se eu colocar H1 e dar um Tab, o Emmet, que é o plugin principal que ajuda a fazer isso, ele já vai completar as coisas para você. Aí que eu comento com você que é agilidade de desenvolver num ambiente um pouco mais profissional. Tá? Então, foge um pouco lá do bloco de notas. É interessante a gente começar a partir agora para o desenvolvimento mais profissional. E lembrando, tá? Como a gente comentou no slide anterior, a gente sempre começa com a estrutura top-down. Então a informação mais importante que eu tenho é um saldo. E lembrando, eu vou começar com as informações estáticas. E é dessa forma que eu começo o desenvolvimento de aplicativos. Tá? Eu começo sem banco de dados, eu começo sem a parte bonitinha dele. Eu faço o primeiro teste com o cliente com a parte estrutural. Porque se ele falar assim para mim, cara, eu não quero nem saber de saldo. Para mim o mais importante é o valor empréstimo. Enfim, se você estiver desenvolvendo um aplicativo desse. Daí o que você perdeu? Você perdeu todo o trabalho
toda aquela parte que você precisava fazer. É óbvio que você precisa deixar o seu cliente ciente, e até mesmo você precisa ficar ciente que isso não é a versão final. Então, professor, tá muito feio, acho que eu vou fazer uma... Não é hora ainda, tá? Então, vou digitar uma informação estática aqui, a informação que eu tenho lá, 2.102.102,45. De novo, se eu dar o Ctrl S aqui, você viu que ele mostrou já a informação de saldo para mim. Eu vou clicar num botão, e ele já deixou a informação aqui para mim, tá? Que vai ser aquele botão principal, adicionar. É aquele botão que tinha o maisinho, lembra? É aquele botão que tinha o maisinho, eu vou deixar a função aqui adicionar. Aqui eu vou colocar mais uma seção que depois dessa informação principal, o que eu tinha? Eu tinha uma seção de categorias, que vai ser um header 3. Se você não sabe o que eu estou falando aqui em questão de HTML, fique tranquilo, você pode acessar a área de conteúdo adicional que explica um pouco mais sobre isso. Então vou aqui, categorias, tá? Ctrl S de novo. Enfim, você já entendeu a dinâmica do negócio que ele vai recarregando para você. Então dou um L, vem aqui LI e alimentação. Alimentação, poxa, essa abinha aqui não vai desistir de mim. Depois eu instalo, para não atrapalhar a gente aqui. 200, LI, que é informação, enfim, em vez de ter um gráfico, eu vou colocar informação aqui textual, combustível, eu vou colocar aqui 12. Você pode colocar valores que fazem sentido para você, que fazem sentido para sua vida, enfim, você brinca com os valores. Eu sempre gosto de ressaltar que em vez de você colocar assim, ó, por exemplo, CAT 1, CAT 2, se você entregar isso aqui para o seu cliente, ou até você mesmo fazer um teste, isso significa nada, tá? Então, o mais interessante é colocar as informações mais reais possível, mesmo que ainda não tenha banco de dados. E até quando tiver banco de dados, você acrescenta, digita a informação de uma forma correta. Aluguel, continuando aqui, 120. Enfim, você já entendeu que você vai colocar as categorias que você quiser. Bacana? A próxima seção que a gente vai trabalhar é a seção de últimos lançamentos. Então eu defini que toda a seção vai começar com H3. Vou colocar aqui últimos lançamentos. Mesmo esquema. O L, LI. Então vou colocar aqui o último lançamento, que seria padaria, sei lá, inventa alguma coisa, padaria. Mas não inventa aquele negócio, né? Lugar 1, lugar 2, você já entendeu. Eu gastei, sei lá, R$10 aqui. Aqui eu vou colocar aqui supermercado Isadora. Enfim, gastei aqui 190. Daí você pode colocar a informação que você quiser. Bacana? Feita essa informação, é isso que você vai colocar. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Vai deixar esse Smart Money feio, tá? Mas já vai começar a primeira integração, que é a próxima tela. Se você perceber, quando eu clico aqui no botão adicionar, o que acontece? Não acontece nada. Por quê? Porque ele não está ainda programado. A gente precisa adicionar um evento nele. Então aqui o botão precisa receber um evento em cima dele. Legal? Então vamos voltar para o slide para que a gente possa fazer o fechamento da aula e também para que você possa praticar aí com você. Bom, então você já entendeu o que você precisa fazer. Eu vou deixar um resuminho aqui de comandos para você digitar, para você não precisar ficar decorando. Esse mesmo resumo está na área de checklist, está na área de comandos, está na área bônus desse curso. E todos esses comandos complicados, que às vezes parece não fazer muito sentido, eu estou colocando tudo no arquivo de texto, tudo no arquivo de checklist, tudo no arquivo de comandos, para que você possa, enfim, estar utilizando. Bacana? Eu sei que talvez você possa estar até meio chateado, falando, caramba, eu achava tão bonito aquele aplicativo ali, eu achei que eu já ia começar, mas a única coisa que eu vou pedir para você é calma. É aquilo que eu comentei, as coisas começam passo a passo. Não adianta você tentar fazer uma coisa linda, maravilhosa, se você não testou o conceito ainda, tá? Então, em termos de cliente, você precisa testar essa estrutura com o seu cliente. Em termos de validação de uma ideia de negócio, você quer tirar a ideia do papel, você precisa testar com os seus usuários. Se você está fazendo um aplicativo para você, você precisa começar a usar esse feio. Foi assim que eu comecei a usar o smartphone. Smart Money, desculpa, porque eu comecei a montar as usabilidades. Porque se você começa a colocar um monte de cacareco sem ter certeza, o que acontece? Você vai perder todo aquele tempo. Bacana? Então espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Vamos para a segunda parte, que a gente vai começar agora a fazer a segunda tela, que é a entrada de dados. E nessa a gente já vai direto ao ponto. Te vejo na próxima parte.